Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar nossa aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Sou o professor Raimundo Júnior, estarei com vocês com a disciplina Matemática e vos falo para os alunos do 7º ano. Mas o que são grandezas? Grandeza é o que pode ser medido. A grandeza não é um objeto que pode ser medido, mas a medida que é possível ser observada nele, como a distância, o peso, a velocidade e etc. As grandezas também podem ser verificadas em razões, como é o caso da velocidade, que é uma grandeza resultante da divisão entre a distância e o tempo. O que é proporcionalidade entre grandezas? É quando existe uma igualdade entre duas razões. Ela é chamada de proporção. E as grandezas são ditas proporcionais. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e, em determinado período de tempo, percorra 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km por hora. A razão entre a velocidade e o espaço percorrido entre o automóvel pode ser avaliado em dois momentos distintos e possui resultados iguais. Alunos, percebam o seguinte: se eu estou a 50 km por hora e eu percorro 100 km por hora, se eu aumentar a minha velocidade, ou seja, se eu dobrar a minha velocidade, é óbvio que eu estarei o quê? Dobrando o meu espaço percorrido. Então, isso é uma proporcionalidade. Acompanhem aí, certo? Eu tenho 50 para 100 e 100 para 200, ou seja, 0,5. Trabalhando com as grandezas diretamente proporcionais. Mas o que vem a ser uma grandeza diretamente proporcional? Dizemos o seguinte, que elas são proporcionais quando a grandeza A aumenta e a grandeza B aumenta conforme a grandeza A. Ou, se a grandeza A diminui, a grandeza B também irá diminuir. Então, essa parte, ela é o que? Diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra vai aumentar. Se uma diminui, a outra também diminuirá. E grandezas inversamente proporcionais, o que seria? A grandeza inversamente proporcional, ela fala o seguinte: se diminuirmos a primeira grandeza, a outra vai aumentar. Ou, se diminuir a segunda, a primeira aumenta. Ou vice-versa. Só um pequeno exemplo aí. Em uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Se o número de funcionários for 50, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em 5 horas. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, tem que tirar as grandezas, certo? Seria o quê? Funcionários e horas. Né? 25 funcionários eu trabalho durante 10 horas. 50 funcionários eu vou trabalhar em mais ou em menos tempo. Certo? Aí, nós iremos trabalhar com a parte da seta. Sempre, alunos, a seta, a primeira seta sempre será para onde? Para o lado do X. Sempre será, se o X estiver para baixo, ele será embaixo. Se estiver em cima, será em cima. Se eu tenho mais funcionários, eu vou precisar de quê? De menos horas para poder fazer a mesma quantidade de sapatos. Vamos acompanhar aí alguns exemplos.
Primeiro exemplo fala o seguinte: um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 75 km por hora, qual era o tempo, na realidade, qual eram os quilômetros, não é isso, que ele iria percorrer? Será que ele iria percorrer mais que 100 km ou menos que 100 km? Vamos acompanhar aí. Então, tirando as grandezas, nós temos aí 50 km por hora, eu percorro 100 km. 75 km por hora, eu vou percorrer quanto? Mais ou menos. Primeira coisa que eu coloco, a seta voltada para onde? Para a letra X. Então, o que acontece? Se eu estou a 50 km por hora e eu percorro 100 km por hora, se eu aumentar a velocidade, consequentemente eu vou aumentar o quê? O meu quilômetro percorrido. Então, resolvendo isso daí, ficaria o quê? 50 é igual a 100 e 75 é igual a quanto? A x. Resolvendo essa nossa proporção, nós temos aí meio pelos extremos. 50 vezes x é igual a 75 vezes 100. Então, x é igual a 7.500 dividido para 50, então meu espaço percorrido seria de 150 km por hora. Alunos, percebam o seguinte, que conforme aumentou a velocidade, vai aumentar o quê? Os quilômetros percorridos. Essa parte aí é chamada de diretamente proporcional. Segundo exemplo, um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e ele gasta 2 horas para chegar ao seu destino. E se eu aumentasse a velocidade dele, em quantas horas eu chegaria no meu destino? Chegaria em mais de 2 horas ou em menos de 2 horas? Vamos calcular, vamos ver como ficaria. Tirando as grandezas, nós teremos o quê? 50 km eu gasto 2 horas. Se eu aumentei para 75, eu vou gastar X. Olha o caso da seta. Sempre a seta puxará para onde? Para a letra X. Então, consequentemente, se eu aumentei a minha velocidade, eu vou diminuir o quê? O meu tempo. Então, essa daí seria uma inversamente proporcional. Então, ficaria o quê? 75 é igual a 2 sobre 50 é igual a x. Fazendo a multiplicação, nós teríamos o quê? 75 vezes x é igual a 50 vezes 2, através de uma proporção. X é igual a 100 sobre 75. Então, meu x é igual a 1,33 de hora. Percebam, alunos, que o nosso resultado foi menor que as 2 horas. Ou seja, se eu aumentei a velocidade, eu vou diminuir o meu tempo. Então, essa parte é chamada de inversamente proporcional. E a próxima aula.